Ele pesquisou a história do sexo no Brasil. Eu vou começar com o sociólogo Paulo Sérgio do Carmo. O seu livro, está aqui o livro, aliás, Entre a Luxúria e o Pudor, editora Octavo. Entre a Luxúria e o Pudor. Que período o livro... Eu abordo 500 anos, 512 anos, da descoberta do Brasil até os dias atuais. Aproveitando, você falou aqui no início do programa, um senhor de engenho no século XVI, chamado Gabriel Soares de Souza, e o jesuíta Anchieta fala que alguns índios colocavam uma taturana no pênis, para o pênis inchar, para ele para manter atividade sexual. Já naquela época, os índios também já tinham vergonha de pênis pequeno. E eles colocavam várias vezes a taturana, alguns índios perdiam o pênis, ficava eunuco. Por quê? Porque a taturana... Não, inchava, ele ia colocando várias vezes, ia entrando em estado de putrefação, engrenava e caía. Depois você falou do plano piloto aí, que o rapaz vai falar logo em seguida. Vai falar. Lembrei do meu livro, eu cito o Antônio Maria, num diário secreto dele, em 1957, ele fala: cheguei de madrugada na Boate Sachas, acabou de chegar o Di Cavalcante, com mais alguns colegas, estava vindo de uma suruba, proporcionada por Oscar Niemeyer, trazendo os arquitetos franceses para aprovar o plano piloto de Brasília. Eu não sei por que esse diário você não conservou ele secreto. Não sei se o horário aqui do programa pode. O horário, claro, falar, só não pode fazer. Falar, claro, não há problema. Agora, esse negócio por isso, o índio de pênis pequeno é que usava aqueles bambus saindo do pinto, sabe qual é? Uns bambus? Sei. Isso aí ficava lançando. É uma espécie de vestimenta, realmente. Os índios achavam a graça do homem branco não usar esses bambus. Para eles era ridículo não usar. Algumas tribos, realmente. E na hora do sexo eles tiravam o bambu. E aí a moça ficava decepcionada. Bambuzinho. Aliás, tem um estudo antropológico, porque fala muito das índias que elas davam em cima dos navegantes, dos homens que chegavam aqui. E aí a pergunta, e os índios, como é que fica a situação deles, né? Como é que fica? Segundo alguns estudos antropológicos, primeiro que o índio vê mulher nua o tempo todo, vai perdendo o interesse, né? Quem falou? Não, ele vê o tempo todo, mas assim, algumas tribos precisavam... Se você vê mulher nua o tempo todo, você vai... Não. Algumas tribos precisavam realizar algumas festas, umas festas orgíacas, para despertar a atenção do índio. Até o suor, a dança, ajudava muito. Algumas tribos, nem estou falando do índio brasileiro, mas o Gilberto Freire cita essa questão aí. Por que as índias eram vistas como ninfomaníacas? Onde é que ficavam os índios nessa história aí, né? O livro não é só sobre suruba, não. Tem também... Não, mas você sabe que eu sou da geração... Eu escrevi um livro sobre juventude, sobre contracultura, e eu sempre tive uma dúvida. Como é que foi a contracultura no Brasil no quesito sexualidade? Porque nos Estados Unidos nós tivemos colônia de amor livre, grupos de amor livre na Califórnia, houve um exemplo de 40 pessoas. E eu falei assim, o Brasil, a nossa contracultura iniciou-se um pouco mais na década de 70, né? Aí eu falei, mas será que alguns jovens praticaram a forma de amor livre? E pesquisando um livro, até de uma jornalista, Lucy Dias, ela diz, alguns alunos da USP, na década de 70, é um sexo grupal participando de 5 pessoas, 4, e não deu certo, sabe, ciúme e outras coisas mais. Mas, pelo menos no Brasil, essa experiência foi tentada de também. Sexo grupal, Grupal, você está dizendo. Seria. Mas no meu livro eu cito a colônia Cecília. Em 1890, o imigrante anarquista Giovanni Rossi vem para cá para montar uma colônia de amor livre. E a experiência não deu certo. Primeiro que as pessoas que vieram, primeiro eram operários, anarquistas, gente não ligada à agricultura. Uma terra inóspita no Paraná. E
o pudor das mulheres casadas, dos homens também casados. A experiência só deu certo para ele, mais a esposa de um amigo dele, mais uma menina que ele trouxe da Itália, que transou com todos os homens, inclusive com os casados. Quer dizer, para ele funcionou legal. E ele não ia dar certo porque ia ter implicações com a Igreja Católica. Nos Estados Unidos, houve muito mais colônias de amor livre. Em 1849, teve uma colônia chamada Oneida, que durou 30 anos. Só desapareceu porque o líder foi envelhecendo, deixou na mão de pessoas mais jovens, que começaram a brigar entre si. Mas é interessante isso, né? Colocar uma proposta dessa em 1890, podia ser anarquista mesmo, né? Claro. Agora, nos Estados Unidos, o negócio do amor livre nos Estados Unidos também tem uma motivação muito grande, que é o fato de ser uma civilização mais puritana, quer dizer, muito cerceada em termos de sexo, né? No Brasil, o amor livre já era, né? Quer dizer, tinha que fazer uma colônia de amor proibido, talvez patrocinada pelos jesuítas, sei lá. Porque o amor livre não chamava muito a atenção. Não tinha esse nome, amor livre, mas tem-se ideias de que o Brasil, no início, no descobrimento, foi um ambiente de luxúria, né? Um ambiente de liberdade sexual. Agora, você descobriu que o Gilberto Freire e o Érico Veríssimo tinham a mesma opinião sobre masturbação. Que opinião era essa? Olha, a masturbação, ao longo da história, sempre foi condenada, era tido pela Igreja como um pecado nefando, hediondo, né? Mas o Érico Veríssimo, ele dizia que rolava na escola, sempre dizendo que se masturbar pode você ter deficiência mental, você perder a memória e outras coisas mais. Então ele se masturbava, mas tinha esse peso na consciência. Agora, o Gilberto Freire, um indivíduo muito culto, aos 15 anos já leu um livro de um médico inglês. O livro chamava-se Sexology. E o médico dizia piamente que a masturbação levava à loucura. Aliás, tem uma passagem no livro aí, talvez, que me lembra um personagem seu, que é citado pelo Mário Lago, de um padre alemão, na página 224, se você quiser ver. É um personagem, você imitava um personagem alemão, que é... Era um padre alemão, 224. Está aqui. Aqui no meio, mais ou menos. Como é que o padre alemão falava para o Mário Lago, o garoto Mário Lago? O ator e compositor popular Mário Lago, em seu livro de memórias, Na Rolância do Tempo, conta que quando era aluno do colégio religioso, ao se confessar, recebeu a seguinte penitência do padre alemão: masturbação é muito feio, seu pecador. Teus não costa... De menino, Tu não gosta de menino... Deus não gosta. Deus não gosta de menino que faz essas coisas. 10 Padre Nosso, 10 Ave Maria... E para te fazer isso, senão você fica tuberculoso. No caso é a tuberculose. Eu acho que como é que se diz, o resultado mais terrível da masturbação é que crescia pelo na palma da mão. Exatamente, isso até hoje. E também o peito. Alguém aqui que já se masturbou, cresceu pelo na... Os seios aumentam também, né? Tinha um bico maior, né? A molecada falava isso, né? Isso eu não sabia. É verdade. Você tinha consequências terríveis. A masturbação, a loucura, tuberculose. E o garoto ia confessar, eu fui coroinha e tive uma formação religiosa muito forte, pesada, e o padre falava de forma cifrada: menino, você fez alguma coisa que não deve, não sei o que, não sei o que. Mas os padres têm aí 3 itens que o indivíduo deve seguir. O garoto deve dormir com uma cueca bem larga, não deve beber água e não deitar de bruço, porque isso aperta o pênis e à noite ele pode ter poluições noturnas. Isso poderia levar a um pecado. Aliás, a igreja dizia assim... Sem ele saber, coitadinho, dormindo... Acordava, eu tive uma coisa estranha. Hein? Mas aí não era pecado, porque foi involuntariamente. Então o padre já não dava lá deixava passar essa questão aí. Mas o negócio da masturbação, muita gente acha que é apenas um treino antes de ter o contato sexual, antes de praticar o sexo com outra pessoa. Você tem que treinar sozinho, não tem? Qualquer esporte, qualquer atividade. Não, isso aí o que é bom para a próstata também, para doença de próstata, quem masturba muito
demora mais o aparecimento da doença. É mesmo? Saiu isso aí. Vocês, quem se masturba muito aqui? Mais de 2 vezes por dia. Tem um rapaz ali. Né? 2 aqui, olha aí. O escritor Pedro Nava, do Colégio Pedro II, ele dizia que a quantidade de masturbação era enorme. Os garotos contavam vantagem. Tinha um que contava que masturbava 8, 9 vezes ao dia. Mas, aliás, é interessante, o Pedro Nava diz o seguinte: até os professores também acreditavam nos males da masturbação, a medicina também, né? Então ele dizia o seguinte: os professores na sala de aula, quando o aluno era meio desmemoriado, errava a matéria, chamava o menino, vem cá. Aí olhava no olho do menino, via que meio amarelado, falou assim: eis o exemplo, eis aí o exemplo. Você é um masturbador, um bronista, um bombeiro, tinha um monte de coisas lá. Bombeiro também? Que se guarda na mangueira, né? Tem gente que conhece a expressão bronista, mas a minha revisora falou: o que é bronista? Ô, Carlos, você nas suas viagens nunca teve uma profissão assim de, sei lá, de masturbação em animais para aliviar o elefante? Nada foi sugerido? Não aconteceu nada não desse tipo. O elefante estava quietinho, eu também não quis atrapalhar, né? Porque... Eu com essa história verídica de um menino, que a mãe, para ele parar de se masturbar, diz o seguinte: cada vez que você ejacula na masturbação, são milhões e milhões de pessoas. Que é uma coisa terrível que você faz. Aí o moleque ouviu aquilo e tal. Dia seguinte a mãe passa na porta do banheiro, escuta ele lá dentro, acabando de ejacular, dizendo assim: ih, esse ia ser aviador. E é realmente... Você fala que já havia homossexualidade em algumas tribos indígenas, como é que é? A homossexualidade está presente até na Bíblia, a Bíblia menciona isso. E em todas as sociedades ocorre a homossexualidade. O primeiro espanto dos jesuítas ao chegarem no Brasil é que encontraram alguns índios da tribo Tupinambás que praticavam o ato da homossexualidade. Agora, é difícil a gente, 500 anos, analisar este passado. O sociólogo Florestan Fernandes faz um estudo dizendo o seguinte, tentando explicar por que ocorria a homossexualidade na tribo Tupinambá. Primeiro porque certos líderes da tribo requisitavam 10 mulheres, 10 esposas, já faltava menina. Depois o rapaz tinha que matar o inimigo, ter um ato de bravura para casar, então não podia ter contato com a moça. E aí apareciam alguns rapazes que se ofereciam, e talvez um pouco mais efeminados. Tem um historiador que diz que eles chegavam a montar cabanas, de espécie de um pequeno prostíbulo, né? Que os homens iam lá e transavam com eles. Mas, ao longo da história, depois a Inquisição do Santo Ofício, em 1591, a primeira pessoa a ser interrogada era um religioso, e ele era homossexual e gostava de garotos, já tinha transado com 10, 20 garotos já. A primeira pessoa que a Inquisição encontrou aqui no Brasil. Ele foi queimado? A Inquisição no Brasil foi bem mais suave, ninguém foi para fogueira. E no caso da Inquisição... Só seguinte, capavam, né? Não, porque o visitador da Inquisição, ele afixava na igreja um cartaz dizendo: durante 30 dias... quem contar os seus pecados vai ter uma pequena penitência. Passado isso, aí sim, pode ser degradado. E o fato de ser degradado, você vai morrer. Porque o serviço em Angola, serviço em navio, em outros lugares, é levar à morte. Então acontecia, e também dependia do padrão social da pessoa. Era muito condescendente com certas pessoas. Como sempre. Agora parece que tem uma tribo inteira onde só praticavam a homossexualidade. E a tribo sumiu, claro, porque não nascia ninguém mais na tribo. Era a tribo do
Cacique, Não, Cacique Pena Larga era o nome do... Parece que é verdade, não sei se é verdade isso, tá? Mas dizem que esse cacique era famosíssimo. As brasileiras não gostavam de fazer sexo oral? É o seguinte, meu livro tem um nome. O primeiro nome do livro ia ser História do Sexo no Brasil. Aí depois, à medida que eu fui escrevendo, eu vi que a gente estava lidando com a luxúria e com o pudor. Até lembrando um pouquinho, o jornalista Ricardo Noblat fala que no meados da década de 60, ele foi num prostíbulo em Recife e às 18 horas ele transava com a prostituta. Era a namorada dele. Mas ele falava que a hora que tocava às 18 horas, a Ave Maria parava o chamego porque era pecado. E as prostitutas se reuniam lá no cantinho para rezar também. Veja, estamos lidando com luxúria e o pudor ao mesmo tempo. Quer dizer, a Igreja Católica tinha um peso muito grande. Aliás, na minha cidade do interior, se você pedisse dinheiro emprestado para alguém, isso na década de 60, você não tinha dinheiro, você fala assim, eu estou mais duro do que puta na Sexta-feira Santa. Porque os prostíbulos não abriam Sexta-feira Santa. Claro. E cidade do interior não abria a semana inteira, então as putas ficavam sem dinheiro. Mas você falou então do sexo oral, é o seguinte... eu fui baseado num estudo de um americano, dois americanos que escreveram um livro chamado Freakonomics, a Economia Malucada. E eles fizeram análise sobre a sexualidade dos Estados Unidos, viram que no início do século XX nos Estados Unidos, o sexo oral era caro demais. Por quê? O padrão americano, a religião protestante, as prostitutas americanas eram pudicas. Então, quem praticava mais o sexo oral eram as francesas. Tanto é que o sexo oral era tido como estilo francês. É uma civilização muito mais adiantada. Aí, vamos trazer até a época atual. Eu tenho que usar alguma linguagem meio chula, mas... Chule, por favor, chule. Final do século XIX, tem um cliente que procura uma prostituta francesa no Rio. Ela fala assim, monsieur, ela fala entre português e francês. Monsieur, o senhor quer que eu engula ou cuspa fora? Ele falou, minha senhora, tanto faz. Ela falou, não, é mais caro o sexo oral. Quer dizer, engolir o esperma era mais caro do que cuspir fora. Dizem que tem um sujeito muito miserável que perguntou quanto custava e a moça, a prostituta, disse, custa tanto, mas para engolir é mais tanto. Aí começou, na hora que ele ejaculou, ele falou, pode engolir. Aí ela engoliu e falou, o quê? Ele falou, nada não. Que coisa horrorosa. E o sexo oral, Prosseguindo, aí é o seguinte... Prosseguindo? Tudo bem, por mim tudo bem, vamos lá. Vamos mudar de foco agora. Outra coisa também é que as francesas e polacas, elas eram mais liberais. E Gilberto fala uma coisa interessante. As brasileiras são dotadas de um DRE, um traseiro muito mais interessante, né? E os homens brasileiros queriam alguma novidade. E as prostitutas brasileiras, pudicas, diziam o seguinte, vão se acanalhar com as polacas. Elas que são expert em sexo anal. Então, ele falou que aos poucos, as francesas também, até no caminho eu estava falando ali com uma amiga minha, que em 61 tinha uma prostituta no Mangue, que é o maior puteiro quase mundial, chegou a ter 3 mil prostitutas, uma prostituta francesa já com 70 e poucos anos, cujo nome é interessante, é Jeanne Renoir. E aí o Gilberto Freire fala assim, certas práticas sexuais são deixadas para essas mulheres já gastas pelo tempo. Porque essas prostitutas francesas, muito chiques, ela começa no topo da pirâmide, nos grandes prostíbulos chiques, à medida que vai envelhecendo, vai decaindo, vão terminar lá no Mangue, em condições muito difíceis. Esse negócio do sexo anal, eu também nunca entendi, porque aquilo foi feito para sair, não foi feito para entrar, não é verdade? Bom, eu conversei aqui com Paulo Sérgio do Carmo. Está lançando Entre a Luxúria e o Pudor. Eu abordo 500 anos, o sexo do escravismo, no indígena, e a homossexualidade tanto feminina como masculina. E eu falei de suruba, mas eu realmente traço uma história, porque é interessante, falta documento. Você é historiador,
Você sabe, Sim, seus livros, você faz pesquisa. Sim, claro. Porque eu soube de uma pessoa que queria fazer um filme sobre o prostíbulo no Brasil, não tinha material de intimidade dentro do quarto. O que acontece ali? E aqui tem essa pesquisa. Muito obrigado pela sua presença, Paulo Sérgio do Carmo. Daqui a pouco a gente volta.